Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre econofísica, conforme eu tinha mencionado no último vídeo. Bem, logo no início do canal, eu mencionei que um dos objetivos seria mostrar aplicações da física em algumas áreas que muitas pessoas não conhecem. Mostrar que ela serve para várias coisas. E hoje, para começar, nós vamos ver como a física e a matemática podem ajudar na economia, como elas contribuíram para a evolução das teorias econômicas. Aí vamos ver alguns exemplos, né, que mostram como é bem parecido mesmo a descrição dos fenômenos físicos e de algumas ocorrências econômicas. Para a gente começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre Isaac Newton. Esse físico inglês, talvez um dos físicos, se não o mais conhecido da história, contribuiu de várias formas para a ciência, para a tecnologia e até para a humanidade de forma geral, com as teorias que ele desenvolveu. Talvez a de maior relevância seja a primeira teoria de gravidade, a lei da gravitação universal e as consequências dela. Mas para a gente aqui, o que mais interessa, as contribuições mais importantes de Newton para o que a gente vai ver aqui são o cálculo diferencial e as leis que hoje levam o nome dele, os princípios da mecânica. Essas teorias elas serviram de combustível para que se desenvolvessem teorias econômicas baseadas em matemática. Até o século XVII não havia nenhuma teoria econômica embasada em estatística, em métodos matemáticos, em dados. Tudo era argumentação oral, teorias filosóficas, mas sem nenhuma experimentação, sem nenhum dado que comprovasse elas. Mas ainda no século XVII, um amigo de Newton, esse Sir William Petty, não sei se a pronúncia está correta, mas esse Sir William, ele desenvolveu uma base para o que hoje a gente conhece como teoria monetária e a política econômica moderna que a gente vê hoje. Baseado nas teorias de Newton, ele escreveu alguns livros. A gente pode destacar aqui dois deles, um de 1662 chamado Tratado de Taxas e Contribuições e um de 1672 chamado Ensaios em Aritmética Política e Avaliação Política. Sir William, ele incluiu pesos, medidas, números para estabelecer a base do que seria para ele a ideia de economia. Algumas coisas que ele estabeleceu que são interessantes e que se usam até hoje na descrição das teorias econômicas são, por exemplo, a ideia de valor de força de trabalho, a ideia de monopólio e salário justo, além de estabelecer a distinção entre preço e valor. Sir William também fez várias outras contribuições, mas um outro cientista, um outro filósofo que se baseou nas ideias de Sir William e de Newton foi John Locke. John Locke ele analisou a formação dos preços em função da oferta e da procura e mostrou que essa função deveria relacionar variações contínuas de quantidades muito pequenas, que se assemelha à ideia de taxas de variação aplicadas às derivadas do cálculo diferencial. Essas ideias de John Locke hoje, depois de mais bem estabelecidas, mais bem fundamentadas, formam o que a gente conhece como a lei da oferta e da procura. E além dessas contribuições, a economia, utilizando-se do cálculo e das ideias, né, que a física foi construindo, ela própria se construiu novas teorias, foi ganhando força, foi se estabelecendo e moldando o mundo como a gente sabe que aconteceu. Mas atualmente, uma das áreas da física que é de principal interesse para quem estuda a econofísica é a física estatística. A física estatística, ela se interessa pela descrição de fenômenos estocásticos.
Fenômenos estocásticos são fenômenos randômicos, fenômenos aleatórios, fenômenos de caráter aleatório, como o movimento de pequenas partículas, o comportamento de sistemas de partículas como gases, fluidos. E a física estatística, como o próprio nome indica, ela utiliza métodos de probabilidade estatística como ferramenta para análise de alguns problemas físicos. A física estatística ela tem uma gama de abrangência muito grande. Ela pode ser utilizada, além de na própria física, ela pode ser utilizada na biologia, na química, usada também na neurologia, e até algumas ciências sociais utilizam alguns métodos da física estatística. Em especial, a gente vai observar aqui a mecânica estatística. A mecânica estatística ela está interessada no estudo das partículas que compõem um material, no caso um gás, um fluido, ou até mesmo um sólido, o comportamento dessas partículas através da descrição de uma função de partição. E daí, a partir dessa função de partição, a gente faz a ligação do comportamento desses sistemas que são microscópicos com as teorias macroscópicas da termodinâmica que a gente conhece. E a mecânica estatística, essa abordagem estatística da física, através da mecânica estatística, ela tem uma capacidade de descrição de sistemas muito grande. Ela descreve sistemas de dinâmica não linear, teoria do caos, pode ser aplicada à física térmica, física de plasma. Em especial, uma coisa que é interessante, né, desses sistemas complexos é que eles são, a maioria das vezes, né, apesar de haver alguns casos em que se pode resolver analiticamente, a maioria depende de simulações. Essas simulações computacionais podem nos ajudar a fazer a previsão de alguns desses sistemas complexos. Um caso interessante de sistema complexo, ou de sistema de dinâmica não linear, tem a ver com o movimento browniano. Esse movimento browniano, ele tem a ver, o nome browniano vem em homenagem a um botânico chamado Robert Brown, que no século XIX, ele, observando algumas partículas de grãos de pólen, ele observou como elas se moviam através da água, mas que elas se moviam, né, quando estavam colocadas em água, mas ele não sabia como determinar o que fazia o que gerava esses movimentos. Só muito mais na frente, já no século XX, que Albert Einstein fez as primeiras formulações matemáticas para a explicação desse tipo de movimento, fornecendo alguns detalhes desse movimento que Robert Brown tinha observado. Essa contribuição do Einstein, posteriormente, ela foi refinada, tanto que hoje a teoria mais precisa que a gente conhece para o movimento browniano é a teoria do físico-matemático Nicholas George Schull-Hagen. O movimento browniano, então, ele consiste num movimento aleatório de partículas num fluido como consequência dos choques entre todas as moléculas ou átomos presentes naquele fluido. Então, é um movimento de caráter aleatório. Tendo isso em mente, guardando essa ideia em mente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre economia, para a gente entender como essas teorias de física estatística, movimento browniano vão se relacionar. Bom, assim como a física estatística, ela busca, a gente quando está estudando esses sistemas físicos, a gente busca estudar às vezes flutuações de algumas variáveis, flutuações de energia, por exemplo, em especial em pontos críticos. Um dos interesses da física, da economia, perdão, é o estudo das flutuações de preço em mercados financeiros.
Para isso, logo no início do século XX, Bachelier propôs que o preço de um dado ativo em um mercado especulativo seria descrito por um processo aleatório, por um processo estocástico, no qual os preços seriam descritos por um random walking, que é um tipo de problema que também é analisado pela física estatística. Daí, as flutuações desses preços seriam regidas por essa equação que vocês veem aí na tela, onde esse DST significa a variação do preço, o termo μ/dt representa uma variação temporal de preços determinística ou típica, onde esse μ representa uma taxa média no tempo. E o termo sigma DWT representa a variação estocástica dos preços, cuja amplitude é dada pelo desvio padrão das variações históricas do preço. Mas se a gente parar para olhar, essa equação, ela depende, né? Elas formam uma distribuição. Por que eu botei aqui distribuições de probabilidade? Assim como a gente tem essas distribuições aqui no estudo econômico, em alguns sistemas físicos estudados pela física estatística, a gente também tem esses sistemas, essas distribuições. Outras relações que a gente pode estabelecer, por exemplo, se a gente der uma olhada de novo aqui nessa equação do Bachelier, essa equação dela, o formato dela, se assemelha muito, por exemplo, à primeira lei da termodinâmica, no seu formato diferencial. Então, só aqui a gente já viu uma série de semelhanças. O tratamento de processos estocásticos, a utilização de distribuições de probabilidade, o tipo de equação que se faz e o objetivo que se busca, que é entender as flutuações. Agora, para a gente poder ter uma noção do quão próximo e do quão utilizável é a teoria física na teoria econômica, a gente vai olhar alguns gráficos aqui, ó. Esse gráfico que está aparecendo aí é o gráfico da Bolsa de São Paulo ao longo de 5 anos. Vocês podem observar aí nas marcações do gráfico, desde 2011 até 2016, com as variações com o tempo da pontuação da Bolsa. Os índices da Bolsa, né? Prestem bem atenção no formato. Um comportamento bem aleatório nesse gráfico. Agora a gente vai dar uma olhada em outra coisa que também interessa bastante quem estuda economia, que é um gráfico de ações. Esse gráfico de ações ele mostra as ações da Microsoft desde o início de 2015 até 2019. Reparem que o comportamento do gráfico, apesar daqui a gente ver nitidamente um comportamento de crescimento, o formato do gráfico é muito semelhante. Agora, o que é mais interessante para a gente é o próximo gráfico. Esse gráfico é um gráfico que representa trajetórias de um movimento browniano ao decorrer do tempo. E se vocês repararem, a forma desses gráficos é igual ao formato que nós observamos antes, tanto no índice da Bolsa, quanto nos gráficos de ações. E não é à toa que uma das coisas que a econofísica faz é utilizar, por exemplo, a teoria do movimento browniano, a teoria de um sistema complexo que envolve um random walking, para prever esse tipo de comportamento que a gente vê aqui, num gráfico de ações e no gráfico da Bolsa de Valores. Basicamente é um problema em que você tem as condições iniciais e estuda a evolução temporal do sistema, como o sistema vai evoluir com o tempo. No caso do movimento browniano, como o movimento de algumas partículas pode acontecer ao decorrer do tempo. E no caso de ações ou da Bolsa de Valores, como os índices dessas ações e das bolsas vai se comportar mediante as variações do mercado. Bom, aqui a gente viu então que já há bastante tempo, desde o século XVII,
A física e a matemática contribuíram para o nascimento das teorias econômicas e para o desenvolvimento dessas teorias até esse ponto que a gente vê hoje. Esse ramo da econofísica é muito jovem. O nome econofísica e o estabelecimento dessa área de estudos. Esse termo ele foi oficializado já no século XXI. E hoje é uma área de interesse de muitos estudantes jovens aí que se formam em física e que desejam ingressar no mercado de trabalho. Isso aqui mostra que uma das coisas que eu gostaria de destacar com isso é que uma pessoa, quando ela se forma em física, por exemplo, ela não necessariamente ela precisa ir para a sala de aula. Ela pode trabalhar com outras coisas. Ela pode trabalhar, como a gente viu aqui, com economia. Existem, inclusive, bancos e instituições financeiras que contratam físicos justamente para a execução desse tipo de cálculo, para esse tipo de previsão. Além disso, e além dessa área, a gente vai ver aí em vídeos futuros que existem várias outras áreas que a física e a matemática elas não só auxiliam, como elas estão intrinsecamente presentes, como a gente viu aqui no caso da economia. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vou pedir aí que vocês curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal e sintam-se à vontade para comentar qualquer coisa aqui embaixo. Agradecer, sugerir. Se eu tiver cometido alguma gafe, falado alguma coisa errada, por favor, também coloque nos comentários. E aí, posteriormente, eu faço uma errata num vídeo a seguir, se realmente tiver algum erro. No mais, obrigado, gente. Até o próximo vídeo.